Eu sou muito grato por fazer parte da sua seleção de amigos. Eu estou muito feliz de estar participando dessa festa e também participando da sua vida. Parabéns por conhecer a sua história, ter sido grato por essa sua chegada aqui e por ter aprendido. Surgiu de uma forma simples e hoje atingiu o seu objetivo único. Muitas vezes eu digo no meu vídeo de pessoa. Na primeira lição, e com certeza nós será cada vez mais tudo nós e todos nós estamos aqui. Esse é o nosso carnaval, temos essa oportunidade para que a gente mostre a nossa cara, nossa alma, tudo. Sucesso, Deus, a vida, Tá bom, hein? eu quero agradecer demais a todos. Não,